O setor pecuário brasileiro ainda aguarda a liberação dos testes das amostras enviadas ao Canadá. Enquanto isso, nós vemos as inúmeras especulações no mercado. Vamos entender agora os impactos que casos como esse, na verdade, podem causar então aí nesse setor. Quem vai conversar comigo sobre esse assunto é o analista da Agrifato, Iago Travagini. Olá, Iago, seja bem-vindo. Boa tarde para você. É uma satisfação te receber aqui no canal AgroMais. Boa tarde, Thiago. Sempre um prazer falar com vocês aí do AgroMais. Estamos à disposição aí para tirar eventuais quaisquer dúvidas que vocês tenham em relação a esse problema que a gente está enfrentando mais uma vez. Bom, Iago, especialistas não acreditam em EBB atípico. Mesmo assim, casos como esse podem impactar diretamente no mercado, né? Como que vocês, da Agrifato, também enxergam aí esse cenário? Bem, vamos lá, né? A gente tem aí um contexto que está inserido, né? Pelas informações que a gente tem acesso até o momento, de que sim, o padrão, né, do que foi constatado até agora caminha para uma EEB atípica, né, uma doença da vaca louca atípica, que é justamente animais mais velhos, que acabam desenvolvendo naturalmente essa doença. Então, existe sim essa percepção de que seria um caso atípico da doença. No entanto, vale ressaltar que mesmo se for um caso de atipicidade, né, o protocolo firmado com o nosso maior comprador externo, que no caso é a China, detalha que em casos como esse, a certificação é interrompida automaticamente, ou seja, o Brasil para de certificar cargas de carne para a China e o processo de recertificação depende exclusivamente da China. Então, dentro do contexto atual, caso seja confirmado o mal da vaca louca atípico, né, da doença da vaca louca atípica no Pará, se for confirmado, a gente vai ter um problema aí que vai depender da reabilitação chinesa para a gente voltar a poder certificar e exportar a carne para a China. Lembrando que esse é um dos poucos países que a gente tem esse tratado, né, em que ele faz a interrupção na certificação interna e depende do outro país para a gente voltar a poder enviar carne para esse país, no caso a China. Se esse caso vir a ser confirmado, qual o protocolo aí que vai ter que ser seguido pelos produtores e, claro, pelo Brasil como um todo? Então, nesse caso do mal da vaca louca atípica, né, acho que a gente tem duas variações aí. Se for atípica, a gente tem um problema um pouco maior, né, porque vai ter que ser uma investigação mais longa e mais profunda sobre o que aconteceu ali. Se for o caso atípico, normalmente a gente já teve problemas parecidos no passado. Lá em 2019 a gente teve problemas parecidos, em 2021 a gente teve problemas parecidos, né, foram nesse período aí 3 casos de vaca louca atípica, animais mais velhos, que normalmente são casos isolados, que é feito, obviamente, o acompanhamento de todo o rebanho, da onde foi identificado esse animal. No entanto, como ressaltado, né, conforme a gente falou, normalmente costuma ser um caso mais isolado. Então, a prática comum, sanitariamente falando, é você isola e vê o comportamento do restante do rebanho em que aquele animal foi localizado, e após isso é feito os protocolos sanitários, padrões de acompanhamento e verificação se esses animais estão ok. Após esse processo, né, após verificado e coletado junto com a OIE, se o caso for realmente atípico, a gente começa o protocolo de saída, digamos assim, né, do caso de atipicidade. Então, os próximos passos seriam de volta, né? A gente vai continuar falando que o Brasil é um país livre de vaca louca, mesmo que seja de forma atípica. Então, a gente já passa para os próximos passos, né, para daqui a algumas semanas e dias ou semanas para a gente falar aí com mais clareza que o Brasil sim não está tendo problemas de vaca louca típica ou atípica e que, na verdade, se trata de mais um caso isolado. O Iago, agora o último embargo que aconteceu por um caso parecido, né, lá em 2019, durou aí 13 dias. E é necessário criar protocolos também para evitar esses prazos mais esticados, porque o produtor acaba perdendo muito com isso, né? Principalmente nesse resultado até ele ficar pronto, e depois o Brasil teve aí a hombridade de fazer já esses embargos por conta própria, mas pode acontecer depois o embargo de quem compra também, e isso acaba complicando ainda mais o setor, né? O que a gente vê, a gente teve o caso de 2019 que foi muito rápido, a gente teve uma resolução muito rápida para o caso, foram cerca de 10 a 13 dias para finalizar o problema, mas a gente teve o caso muito duradouro e dolorido para toda a pecuária brasileira, que foi o caso de 2021, em que no dia 4 de setembro a gente teve a confirmação de que se tratava de 2 casos de vaca louca atípica,
e demorou basicamente quase 4 meses para a China voltar a recertificar e comprar carne bovina brasileira. Então, dentro dessa contextualização, quando eu olho em perspectiva, existem 2 caminhos claros que podem ficar bastante dolorido para o pecuarista, né? No caso de 10 dias, a gente tem uma resolução rápida e a gente volta para o mercado normalmente, e no caso de 2021, a gente está falando de 100 dias. Então, naquele momento, a gente viu o preço do boi gordo sair de um patamar de 310 e flertar com os 250, 255. Então, existem problemas financeiros e comerciais que podem derivar da extensão desse problema, e o ideal agora, a gente já vinha falando disso, né, desde aquele caso de 2021, é revisitar esse protocolo, né? É o protocolo em que o Brasil se sacrifica muito em detrimento de uma exigência chinesa. Então, acho que é um bom ponto para se ficar atento aí, sentar em cima talvez desse protocolo para, caso realmente for confirmada que é atípico, ou seja, não tem um problema generalizado da doença, a gente poder renegociar alguns pontos desse acordo firmado com a China. Acho que esse é um dos pontos mais importantes para daqui para frente. Iago, para a gente finalizar, os especialistas também não acreditam de forma nenhuma que seja uma questão um pouco mais grave, até mesmo se tratar de um animal já em idade avançada, né? E isso também acaba tranquilizando, por um lado, o setor. A gente pode continuar confiando na sanidade animal que nós temos aqui no Brasil. Afinal de contas, há mais de 20 anos que nós não temos nenhum caso atípico de vaca louca aqui no país, né? Exatamente. Acho que o que a gente está vendo aí, na verdade, pelo que foi contextualizado até o momento, é que sim, se trata de um caso atípico, né? Isso, se for confirmado mesmo, a gente não tem nenhuma confirmação ainda, se trata apenas de suspeita. Então, pelo contexto que foi inserido, né, o que a gente tem de informação até o momento, se trata de um caso atípico e não há questionamento sobre a sanidade do rebanho brasileiro. Então, por enquanto, e pelas informações que a gente tem até o momento, é um problema sim, principalmente do ponto de vista comercial, mas do ponto de vista sanitário, nos parece mais um percalço que normalmente a gente repassa e passa, né? A gente está vendo a gripe aviária aí chegando e trazendo muito receio, mas a gente já teve problemas como esse lá atrás e que foram resolvidos e que mostraram mais uma vez a solidez do rebanho e da sanidade do rebanho bovino brasileiro, e acredito sim que nos próximos dias e semanas isso será resolvido com um bom desfecho aí para a pecuária brasileira. Então, a gente torce para isso, vamos seguir por aqui acompanhando. Quero muito agradecer você, Iago, mais uma vez pela gentileza de estar aqui conversando com a gente. E nós estamos daqui torcendo para que nada aí aconteça, que seja mesmo só um alarme, para a gente poder ficar cada vez mais de olho e, obviamente, livre aí de qualquer suspeita. Mais uma vez, obrigado e até a próxima, viu? Muito obrigado pelo convite e até a próxima, Thiago.